Olá, eu sou o Dr. Igmon, neurocirurgião, e hoje eu vou falar sobre como reconhecer que a válvula para tratar a hidrocefalia parou de funcionar. Para reconhecer isso, primeira coisa, a gente precisa ter em mente a idade do paciente. Então, quando a válvula para de funcionar num recém-nascido ou num adulto, os sintomas de apresentação disso são totalmente diferentes. No recém-nascido, crianças pequenas, lactentes, como a fontanela não está fechada, as suturas ainda não estão fechadas, uma coisa importante que acontece é o aumento do perímetro cefálico. Então o crânio volta a aumentar de tamanho. Esse é um dos sinais que a válvula parou de funcionar. Outra coisa também, em casos mais graves, é aparecer sintomas já mais de possível hipertensão intracraniana. A fontanela fica muito abaulada e também é um sinal que a válvula parou de funcionar, e algumas veias do crânio aparecem mais, elas ficam mais visíveis, tá? Então isso em crianças muito pequenas. Crianças maiores, um pouco já passando de lactentes, elas começam a apresentar outros sintomas. Então é irritabilidade, choro fácil ou sonolência. Vômitos também podem acontecer, e vômitos em jato, esses são vômitos mais perigosos, são aqueles vômitos que a criança vomita longe, tá? E logo depois de vomitar, geralmente ela até melhora um pouco, tá? Então esses são sintomas já de crianças um pouco maiores. Crianças já depois dos seus 3 anos, 4 anos, até adolescentes, adultos, eles já vão ter sintomas já mais específicos, mais parecidos com pessoas adultas. Dor de cabeça, começa a se queixar bastante, que a cabeça está doendo, até que começa a alterar também o comportamento, tá? Então esses são os principais sintomas, formas de reconhecer que a válvula parou de funcionar. Óbvio que tem apresentações diferentes, e isso é muito importante, o médico principalmente dá muito valor ao que os pais, quando se trata de criança, ao que os pais estão falando. E quando é no caso dos adultos, dá muito valor ao que o paciente está falando. Então, se ela já teve uma disfunção de válvula uma vez, o próprio paciente vai conseguir reconhecer se aquela válvula, uma nova válvula, parou de funcionar de novo, porque ela sabe quais são os sintomas, já reconhece os sintomas que teve previamente. Então isso é importante, o médico que avalia ter essa consciência e ter esse cuidado de prestar atenção ao que os pais da criança estão falando e ao que o paciente está relatando. A disfunção de válvula não é uma coisa incomum, ela acontece principalmente em válvulas já mais antigas. Não existe um prazo para isso ocorrer. A gente sabe que existe uma média de disfunção de válvula de 5 anos, aí em torno de 30%, a depender dos trabalhos. Tem trabalhos um pouco maiores, outros menores, mas não é uma coisa incomum. Então é importante saber reconhecer. A gente não orienta pais e pacientes a ficarem mexendo na válvula, tentando palpar a válvula para ver se a válvula está funcionando. Isso não é correto, isso não é ideal. É ideal que quem faça isso seja um profissional de saúde, principalmente porque tem válvulas novas que elas podem desregular facilmente se você fica mexendo. Óbvio que assim, é depois de um tempo que a pessoa fica mexendo, mas pode acontecer de desregular. Então assim, nada de ficar mexendo em válvula. Suspeitou que tem uma disfunção de válvula, vai no médico, principalmente mantém o mesmo acompanhamento com o mesmo profissional, porque ele já vai saber reconhecer se existe uma disfunção de válvula ou não, tá? Então, apareceu o sintoma, vai no médico para
elucidar se existe mesmo essa disfunção. Exames complementares para avaliar a disfunção de válvula, o ideal é fazer uma ressonância. A tomografia é um exame que em alguns casos ajuda, mas o exame ideal é a ressonância. Óbvio que crianças muito pequenas, um ultrassom já basta, às vezes uma tomografia em alguns casos simples também já basta, mas a ressonância seria o exame final para se dar o diagnóstico da disfunção da válvula. Em alguns casos, se você identificou somente pela palpação, se o médico identificou somente pela palpação que a válvula parou de funcionar, você já não precisa nem fazer tanto exame, apenas um exame mais simples, o exame físico já confirma isso, tá? E aí, outra questão que é importante, principalmente no caso de crianças que colocam válvula muito pequenininha e com o tempo que a gente vai acompanhando no consultório, no ambulatório, a gente identifica que a válvula parou de funcionar quando a criança está lá com 10 anos. Então, um exemplo hipotético, uma criança que colocou a válvula com nascimento, logo ao nascer, e com 10 anos no ambulatório, o médico acompanhando viu que a válvula não está enchendo mais, não está funcionando mais. O que fazer? Nem todos os casos precisa trocar a válvula, tá? Então assim, isso é importante. Não são todos os casos que você precisa trocar a válvula. Você pode simplesmente ir acompanhando. Tem algumas crianças, e isso a gente ainda não conseguiu entender o porquê, elucidar. Tem algumas crianças que precisam da válvula durante um tempo e depois a válvula para de funcionar e ela não precisa mais da válvula. Isso é possível, tem vários casos, eu tenho vários casos assim, outros colegas também têm, então assim, é acompanhar, tá? É fundamental que vocês façam um acompanhamento com um médico que tem experiência nisso e que possa te dar as informações necessárias, tá ok? Um abraço, obrigado.